Olá pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês o megômetro digital modelo MI390 da Instruterm. Ele já vem no estojinho, né? Estojinho para transporte. Dentro do estojinho nós vamos encontrar aqui as pilhas, então ele já acompanha, são 6 pilhas, 2A. Manual de instruções em português. Nós temos aqui o megômetro em si e ele acompanha 3 pontas de prova. Então, o megômetro ele vem tampado, né? Ele tem uma tampinha aqui, basta pressionar aqui na lateral, que a tampinha sai. Essa tampinha já é feita para encaixar na traseira dele, mas ainda não vou colocar porque nós vamos colocar a pilha daqui a pouco. Então aqui é o megômetro, né? Ele possui 3 escalas para teste, 250, 500 e 1000. E ele tem uma escala aqui de 600 volts alternados, que na verdade ele trabalha com um multímetro, né? Ele vai medir a tensão até 600 volts. É por isso que ele tem aqui 4 bornes, né? Então, os bornes L e borne E, os extremos aqui, são os bornes para teste dele, usando como megômetro mesmo. E esses bornes internos aqui são para leitura da medição de tensão, como um voltímetro, um multímetro, né? Nessa escala aqui, laranja, tá? Por isso que a escala laranja aqui, e aqui nós temos o borne laranja também, tensão alternada, tensão alternada. Aqui ele acompanha uma ponta de prova vermelha. Então a ponta de prova é mais robusta, né? Até para aguentar o nível de tensão mais alto. Então eu posso colocar aqui. Ele acompanha uma ponta de prova preta, já com garra jacaré. Então quando eu for realizar a medição de isolação de um motor, por exemplo, ou de um transformador, facilita bastante, porque eu posso simplesmente usar aqui a garra jacaré. Então você pressiona aqui, ele abre o jacaré aqui dentro, garra. Eu posso pôr, por exemplo, em um terminal aqui, e aí com a outra ponta eu só vou realizando os testes em outros terminais, tá? Se eu for utilizar ele como um voltímetro, né, para medir a tensão, então aí eu não utilizo essa garra aqui, eu utilizo essa outra ponta de prova preta. Aí essa ponta de prova aqui é para medição, né, como um voltímetro, né? Então é uma ponta de prova comum, coloco aqui nesse borne no terra aqui, e aí eu passo esse daqui pro de medição de tensão aqui. Então nessa escala, né, dessa forma, com os bornes montados dessa posição, eu tenho como se fosse um multímetro mesmo. Eu ponho na escala de 600 volts aqui, e aí eu consigo medir numa tomada, medir uma alimentação, um painel, qualquer coisa do tipo, tá? Essa ponta aqui, o interessante é que ela também vem uma garrinha aqui, então se você precisar trabalhar nela como garrinha, basta acoplar aqui e pronto, aí você tem também de novo uma ponta garrinha. Então ele é bem dinâmico, tem bastante possibilidades aí, né? Então aqui vamos colocar as pilhas nele, né? Então a pilha aqui na parte traseira.
Agora eu já posso montar aqui na traseira. Então pronto. Então o aparelho é muito simples de se utilizar, né? Eu nem vou colocar aqui as pontas porque eu não tenho um motor ou um transformador para medir aqui, né? Mas ele trabalhando aqui no modo megômetro, eu iria colocar essa ponta aqui, e aí ele vai gerar tensão nessas pontas aqui de acordo com a escala que eu colocar aqui. Mas para a gente conseguir ver na prática, eu vou medir aqui a saída dele. Eu vou usar um multímetro também da Instruterm, modelo MD390. Um multímetro bem completo. Vou montar as pontas de prova aqui. Então ele gera, esse cara aqui, ele vai gerar uma tensão de acordo com a escala que eu escolher aqui. Sempre tensão contínua, né? Ele gera uma tensão numa bobina, por exemplo, e através da tensão ele consegue ver, dessa tensão gerada, ele consegue ver o nível de isolação que você tem no transformador, no motor. Então aqui eu vou colocar aqui na escala, lembrando, essa primeira escala é para medição, então ele mostra aqui no display tensão alternada. Se eu colocar as pontas aqui no centro eu vou medir a tensão como um multímetro, mas eu vou colocar aqui na escala de 250 volts. Então, ou seja, ele vai gerar aqui nesses extremos 250 volts quando eu pressionar o botão de teste. O multímetro eu vou colocar aqui na escala de tensão contínua, ele já é com escala automática. Então eu vou colocar aqui nos bornes e vou pressionar o teste aqui. Pressionei o teste, ele acende aqui e aqui ele já mostra aqui no display do multímetro, a gente consegue ver que ele está gerando, normalmente ele gera um pouco a mais mesmo. Ele está gerando na casa de 267 volts, tá? E a gente vê aqui no megômetro que ele está me dando 10 mega-ohms, ou seja, ele está medindo nada mais, ele está medindo na verdade a impedância de entrada desse multímetro aqui, né? Então a impedância de entrada dele é de 10 mega-ohms. Se eu tivesse colocado aqui os bornes num motor ou num transformador, aqui ele deveria apresentar uma resistência altíssima, né? Na casa de giga-ohms, né? Para indicar que a resistência, que a isolação está ok. Aqui no caso, como eu estou só demonstrando a geração de tensão aqui, ele está me dando a impedância de entrada do multímetro de 10 ohms, né? Eu vou mudar a escala aqui para 500. Então a impedância ele continua medindo a mesma, 10 ohms, mas aqui já mudou no multímetro aqui para 533 volts. E assim, se eu pressionar o botão de teste, se eu pressionar o hold, ele vai travar a medição aqui, certo? Então ele travou aqui a medição, eu posso tirar os bornes aqui, que ele continua travado o valor aqui. Se eu pressionar o hold novamente, ele volta a medir instantaneamente. Se eu pressionar o teste aqui, ele para de gerar tensão aqui. Então se eu medir agora aqui, não vai ter nada. Então tá oscilando aqui alguma coisinha, mas é tensão residual, tá? Então é isso, é bem simples de utilizar, bem prático. Ele vai gerar as tensões, essas tensões aqui vai variar de acordo com o que você quiser medir, na verdade, né? Então dependendo do tamanho do motor, dependendo do tamanho do transformador, existe uma norma que vai determinar para você qual escala que você tem que usar. Ele vai até 1000 volts, é uma escala bem completa, e é um equipamento baixo custo, é um excelente custo-benefício. Tá? Então esse é o megômetro modelo MI390 da Instruterm. Obrigado.